Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos e queridas, vamos abrir nossas Bíblias, quem ainda não abriu, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. É uma leitura bem extensa. Eu convido você a ler comigo vagarosamente, para que você possa mergulhar em toda essa leitura. Deixemos que essa palavra ela venha tocar em nossos corações. Versículo 1, acompanhemos, nos diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus lhe disse muitas coisas em parábolas. Ele contou assim: Um semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham profundidade na raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Senhor, por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende,
vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste de tudo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende, a vive, e esse produz frutos. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, amadas, essa palavra de Deus, que é a narrativa da parábola do semeador, é uma das passagens da Bíblia, talvez não a parábola mais conhecida por nós. Eu tenho certeza que você já tinha ouvido essa parábola inúmeras vezes em homilias, em pregações. E nós podemos dizer que de todas as parábolas de Jesus, essa é a parábola mais importante. Todo o capítulo 13 de Mateus vai falar sobre as parábolas do reino, e nós vamos encontrar nesse capítulo 13 7 parábolas, mas nós podemos dizer que a parábola do semeador foi e é a parábola mais importante contada por Jesus. A prova disso é que em todas as outras parábolas que Jesus contava, sempre ao terminar, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus nunca explicava uma parábola, mas ele deixava que o povo meditasse, porque o sentido de se contar uma parábola é levar as pessoas a meditar sobre o sentido daquela parábola, levar as pessoas a ruminar, levar as pessoas a mergulhar no entendimento, a buscar a compreensão do que se fala em parábola, em metáforas. Então Jesus nunca explicava uma parábola, mas ele sempre contava uma história e deixava que no coração das pessoas que a ouviram houvesse o processo de ruminação, de meditação, para que eles aprofundassem o entendimento da mensagem. Mas a parábola do semeador é uma parábola tão importante, tão fundamental, que o próprio Jesus, neste caso, ele chega a explicar a própria parábola. E ele vai nos falar aqui sobre 4 tipos de terreno, né? Nós vimos aqui o terreno à beira do caminho, onde a semente cai à beira do caminho, o terreno cheio de pedras, o terreno cheio de espinhos e o terreno bom, de terra fértil, de terra boa, arada, preparada para receber a semente. Queridos, veja bem que é muito clara a parábola para nós. Sim, Jesus está falando aqui de corações. Jesus está falando aqui de receptividade da palavra de Deus. É claro que não é difícil compreendermos essa parábola a partir do momento que o próprio Senhor nos explica. Mas ela tem alguns elementos a mais que eu vou convidar você a meditar, a mergulhar hoje e até a orar com esses elementos. Então comecemos compreendendo o seguinte: o óbvio. Jesus nos fala que um semeador saiu para semear a palavra. Os semeadores são todos os pregadores do reino. Quem são os pregadores do reino? Todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Eu, você que está me assistindo, todos nós somos semeadores. Todos nós semeamos a palavra de Deus e também somos semeados pela própria palavra. Quando nós ouvimos alguém que nos anuncia a palavra, ou até mesmo quando nós
próprios estamos pregando a palavra, também semeamos o nosso coração. Porque o pregador, ele prega primeiro para si. Então, tanto eu como você somos este semeador que saímos para semear a palavra. E Jesus nos fala que o semeador, ao jogar a semente, uma parte da semente, ela cai em uma terra que fica à beira do caminho. Ora, veja bem, queridos, o caminho é um lugar aonde se passa muitas pessoas, aonde se tem um fluxo de movimentação muito grande, aonde se passa pessoas, aonde se passa animais, passa carros, aonde tudo ali, a qualquer momento, pode pisar na semente, pode arrastá-la, pode desenterrá-la. Então não é um lugar de segurança para que a semente esteja, né? A grande verdade que o Senhor nos fala aqui é que pessoas que têm o coração, que recebem a semente da palavra, mas que não mergulham nela, que não a compreendem, são pessoas que têm uma fragilidade muito grande de perder a semente. Vamos compreender isso melhor. Quantas pessoas às vezes estão dentro de um momento de oração, de pregação, de meditação, como esse que nós nos encontramos agora aqui nesta live, e que escutam a palavra sendo proclamada, mas que estão com a mente tão longe, distraídas, né? Às vezes tem pessoas que ficam na homilia, na Santa Missa, ou no grupo de oração, estão ouvindo o pregador pregar, a palavra está sendo semeada, está sendo lançada, mas a pessoa está com a cabeça longe. Está pensando lá nas preocupações, está pensando naquilo que ficou de fazer e não fez, está pensando naquilo que vai ter que fazer já já. Enfim, né? Está viajando, está no outro mundo. Ou muitas vezes a pessoa até está ouvindo tudo aquilo que está sendo colocado ali, mas não está compreendendo nada. É disso que a palavra aqui, a parábola do semeador, vem nos falar a respeito deste perigo. São pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não compreendem, não ruminam a palavra, não meditam, não entendem o que é que essa palavra tem para elas. Não trazem para dentro do coração e não deixam que dentro do coração haja o processo de compreensão, de entendimento, para que depois aconteça o processo de conversão nas suas vidas. Então veja bem, queridos, é a semente que caiu no coração. Foi lançada? Sim, a pessoa ouviu aquela pregação, mas ela caiu no coração da pessoa e por não haver compreensão, por não haver acolhimento, né, por a pessoa estar ali às vezes nem de boa vontade, mas simplesmente porque foi, simplesmente aquela palavra semeada, aquela semente ali colocada no coração, logo se perde. Ora, tem pessoas que às vezes, se você chegar, a pessoa vai à missa, e tem pessoas que ao chegar em casa, se você perguntar o que é que foi dito hoje na homilia da missa, né, tem pessoas que dizem, tu sabe que eu já não lembro mais, já esqueci, né? Então veja assim, imagina só, se a pessoa sai da missa, chega em casa, já não lembra mais do que é que foi a homilia, do que é que foi falado, do que é que foi a passagem, aonde essa semente está caindo, né? Será que realmente está tendo aprofundamento? Será que realmente está tendo compreensão daquilo? Então esse é o perigo de pessoas distraídas na pregação. É por isso que quando a palavra de Deus está sendo proclamada, como um momento como esse, é necessário que você pare, é necessário que você preste atenção, é necessário que haja no seu coração o desejo de compreender aquilo que está sendo dito. E muito mais, o desejo de acolher no coração, para que possa acontecer o processo de enraizamento da palavra. Se não há esse processo de desejo, de busca, de sede, esse processo de atenção e de importância, ela acaba que se perdendo logo que você sai dali diante da pregação. Por isso a importância de dar atenção à palavra de Deus. O outro coração, o outro terreno, é aquele terreno cheio de pedras. Ora, queridos, quantas pessoas estão diante da pregação da palavra de Deus, mas com um coração tão duro,
com um coração tão cheio de pedras. O que é que são pedras no nosso coração? O que é que pesa o nosso coração? Tudo aquilo que nos fecha para a graça de Deus. Tudo aquilo que nos impede de sermos pessoas frutíferas. Por exemplo, a mágoa, o rancor, o ressentimento. O que é um coração de pedra? O que é um coração duro? É um coração que não consegue amar. É um coração que não consegue perdoar. É um coração que não consegue ser misericordioso, ser carinhoso. É um coração que não consegue deixar o passado no passado. É um coração que busca a toda hora a vingança, jogar na cara do outro aquilo que ele fez. É um coração grosseiro. É um coração que machuca com palavras. Quantos corações estão assim? E às vezes vão para diante da palavra de Deus e porque são tão duros, porque são tão fechados, não se abrem à graça que a palavra de Deus, que a semente da palavra de Deus deseja realizar em suas vidas. O coração duro é aquele coração que precisa ser curado. O coração de pedra é aquele coração que precisa ser tocado pela graça de Deus, para que tudo aquilo que impede que ele se converta pela palavra seja transformado. Quantas pedras há no nosso coração? Quantos pecados nós arrastamos em nossas vidas? Quantas coisas há dentro de nós que não nos permite viver a santidade de Deus plenamente em nossas vidas? A palavra nos diz que pessoas que têm o coração duro assim, pessoas orgulhosas, pessoas que julgam as pessoas, pessoas que caluniam, pessoas que vivem nesse processo de desamor. A palavra de Deus nos diz que essas pessoas, elas escutam a palavra e até se alegram, nos diz aqui, até se alegra com a palavra. Que palavra linda! Ah, que pregador maravilhoso, prega tão bem. Essa palavra que foi lida é uma palavra tão bonita, é uma passagem tão linda. Elas até entendem como é bonito a palavra. E a passagem nos diz que a semente até começa a enraizar no coração dessa pessoa. Ela escuta, por exemplo, uma pregação que fala que ela precisa perdoar o outro. E ela compreende e ela até tem desejo dentro do coração de dar este perdão. Mas porque ela ainda é tão ferida, porque ela ainda tem tanta pedra no coração, ela ainda não tomou decisões verdadeiras, concretas, de dar perdão, de viver essa palavra. O que a passagem nos diz é que logo o sol vem e queima aquela planta e a mata, porque ela não tem raiz. Ora, qual é a planta que consegue ter profundidade em um terreno cheio de pedras? É necessário que as pedras sejam retiradas para que haja ali somente a terra, para que haja ali um ambiente propício para o enraizamento daquela planta. Um coração que tem desejo de Deus, mas ao mesmo tempo tem 1000 pedras misturadas juntas, 1000 coisas ruins dentro do coração, é um coração que não tem um local, um ambiente propício para o enraizamento da palavra de Deus. Preciso ir à confissão. Preciso me colocar diante de Deus, fazer uma autoanálise, um exame de consciência. Ver tudo que dentro de mim precisa ser tirado. Tudo aquilo que precisa ser transformado em mim, todas as pedras, para que a palavra de Deus possa criar raiz dentro do meu coração. Senão, eu saio de uma pregação, eu a compreendo, eu fico feliz, alegre com aquela passagem que foi dita, eu até procuro logo em seguida começar a vivê-la, mas quando eu percebo, um dia depois eu já estou fazendo tudo errado de novo, né? Terminei de ouvir a pregação, saí, fui procurar viver, por exemplo, nós estamos falando aqui de amor, de perdão, fui procurar viver o perdão. E até vivi o perdão naquele dia em que eu ouvi a pregação. Mas no dia seguinte eu já esqueci tudo, já voltei a guardar mágoa, a guardar rancor e voltei a viver, né, o sentimento de pedra que há no meu coração. Porque a palavra não enraizou. Ela até teve um pouquinho de força dentro de mim, mas não o suficiente para me transformar. É necessário arrancar as pedras do nosso coração. É necessário verdadeiramente fazer a limpeza do nosso coração.
existe ainda um outro terreno, que é aquele terreno cheio de espinhos. É aquele lugar onde a palavra de Deus caiu e ela até enraizou, ela até entrou no coração, ela até começou a fazer o seu efeito na vida da pessoa. Mas a pessoa começou a ser seduzida por tantas outras propostas na sua vida. A pessoa entendeu, por exemplo, que viver uma vida em busca da santidade, uma vida voltada à vontade de Deus, é o melhor para ela. Ela compreendeu isso e ela até deseja isso no coração. Ela até começa a buscar isso na sua vida, mas na medida em que ela vai buscando isso, acontece que na sua vida outras propostas chegam. Prazeres mundanos, convites, propostas, pecados. E ela fica dividida entre ser de Deus e ser do mundo. E a palavra nos diz que isso são os espinhos que sufocam a palavra de Deus. São os espinhos que dividem o coração dessa pessoa. Ora, ela quer ser de Deus, mas ao mesmo tempo ela se sente puxada para o mundo. Ela se sente atraída por as coisas do mundo, pelo secularismo, por aquilo que o mundo lhes oferece. E são aquelas pessoas que vivem com um pé em Deus e um pé no mundo. São aquelas pessoas que não têm uma decisão completa em Deus. São aquelas pessoas que vivem divididas no coração. E é disso que ele está falando aqui. As coisas do mundo, as riquezas, Jesus fala sobre as riquezas, sobre a busca desenfreada do dinheiro, da riqueza, do querer ter mais. Não tenho tempo para Deus porque eu tenho que trabalhar demais na minha vida. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para fazer mais nada. Uma correria enorme, tenho muita coisa para cuidar da minha vida. As seduções, as propostas, a pressa, a agitação, o conflito, a inquietação deste mundo seduz o coração desta pessoa de tal maneira que sufoca a palavra de Deus. Ela não consegue viver a palavra, porque ela está sufocada pela vida que ela leva. Esse é o coração cheio de espinhos. E por fim tem o coração de terra boa, de terra fértil, que é aquele coração que se quebrou, que tirou as pedras, que entendeu que Deus está em primeiro lugar na sua vida. É aquele coração que compreendeu que acima de todas as coisas na sua vida, a vontade de Deus é a essência. É aquele coração que já tomou a decisão de buscar viver em sua vida aquilo que a palavra lhe diz para ser vivido. Esse coração decidido, concreto, que vive, que busca, é um coração aonde a semente da palavra enraiza profundamente. É um coração aonde, ao enraizar-se, a semente produz frutos, e a palavra nos diz que são frutos 100, 60, 30. Em uma só semente se tem 100 frutos daquilo. Olha a abundância. Mostra que em algumas pessoas, por mergulhar mais em Deus, darão mais frutos na sua vida, frutos de bênção, de graça, de santidade, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da caminhada de igreja. São pessoas que aonde estão frutificam no Espírito Santo, porque a palavra de Deus está enraizando de tal maneira em seus corações, porque encontrou um terreno tão preparado, que essas pessoas estão dando frutos no Espírito Santo. São pessoas que passaram a ter uma vida agora adequada à ação e à condução do Espírito Santo. Outras pessoas dão 60, outros dão 30, sim, porque são diferentes no crescimento espiritual e na entrega e no despojamento a Deus. Mas não importa a quantidade de frutos que estejam dando, são pessoas que estão com o coração preparado, porque souberam tirar de dentro do coração as pedras e os espinhos que sufocam a palavra de Deus. São pessoas que acolhem a palavra de Deus com atenção e com importância. É disso que nos fala a parábola do semeador. Isso é muito lógico para nós. Jesus nos falou sobre isso e até nos explicou sobre isso. Mas tem uma parte da parábola que é muito interessante de nós compreendermos.
Porque o Senhor nos fala assim. Quando os discípulos perguntam a Jesus, por que tu falas para o povo em parábolas, Senhor? E aí Jesus responde aos discípulos que foi dado a eles o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas aos outros não foi dado, porque aquele que tem será dado mais ainda, terá mais abundância. E aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. E aí Jesus ainda diz assim: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração, escuta bem, queridos, o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. E por isso eles não se convertem e eu não os curo. Está aqui no versículo 15 da passagem que nós acabamos de ler. Olha que coisa interessante para nós fecharmos essa meditação da palavra de hoje. Os discípulos perguntam ao Senhor por que Jesus fala em parábolas, e aí Jesus responde a eles, né, que está escrito na profecia lá de Isaías. E ele explica que aqueles que têm terão mais ainda, e aqueles que não têm, até o que têm será dado. E do que o Senhor está se referindo aqui? O Senhor está se referindo aqui, queridos, à vida de intimidade com o seu coração. A vida de intimidade com a palavra de Deus. Aquelas pessoas que têm intimidade de oração com Deus. Aquelas pessoas que têm intimidade com a palavra, com o conhecimento, com a leitura e com a vivência da palavra de Deus. São pessoas que têm espiritualidade, são pessoas que têm um mergulhar em Deus. A essas pessoas, Deus vai conceder ainda mais conhecimento, mais abundância de graça e de bênção. Mas aqueles que não têm vida de oração, aqueles que não têm busca de Deus em suas vidas, a esses até o pouco que se tem será tirado. Não porque Deus tira, mas porque Satanás rouba. Porque o mundo arrasta até o pouco que tem de espiritualidade no coração dessas pessoas. Elas esfriam de tal maneira que se afastam completamente da graça de Deus. E aí o Senhor diz assim: o coração do povo se tornou insensível. As pessoas escutam muitas vezes a palavra de Deus e se tornam indiferentes. Escutam o apelo de Deus para a transformação das suas vidas, mas nada mudam. Terminam uma pregação como essa, escutam tudo aquilo que Deus pediu para ser transformado em suas vidas, mas saem da pregação e vão viver a mesma coisa na vida. É como se não tivesse ouvido, não tivesse escutado nada. Indiferença. Insensibilidade, nos fala aqui Jesus. Insensíveis. São pessoas que escutam tudo, compreendem, mas nada fazem. Não tomam decisão nenhuma. E por causa desta insensibilidade, o Senhor fala, eles escutaram com má vontade. Fecham os olhos para aquilo que não querem ver. Às vezes a palavra de Deus nos confronta. Às vezes a palavra de Deus nos diz, olha, isso aqui que você está fazendo na tua vida é errado. E a pessoa prefere fechar os olhos do que mudar aquilo que precisa mudar na vida. Nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. A pessoa escuta a palavra de Deus. E a palavra diz, olha, muda isso na tua vida. E ela prefere fazer de conta que não ouviu, ser insensível, indiferente, do que passar pelo desafio, às vezes pela dor, pelo sacrifício, pela renúncia e mudar aquilo que na sua vida precisa ser mudado, conforme aquilo que a palavra nos pede para mudar. É disso que Jesus está nos alertando. E aí ele diz assim, porque as pessoas vivem assim, porque elas escutam a palavra e não se deixam ser transformadas pela palavra de Deus, é que elas não se convertem e eu não as curo. Queridos, a cura de Deus em nossas vidas está atrelada à mudança, à conversão, à transformação dos nossos corações.
Hoje o Senhor vem de uma maneira muito clara nesta parábola para nós, nos mostrar os diversos tipos de coração. Qual é o teu coração? Qual é o teu coração? Como tu tens recebido a palavra de Deus na tua vida? À beira do caminho? Ou o teu coração está cheio de pedras? Ou o teu coração está cheio de espinhos? Ou você é aquela pessoa de terra boa, que já se decidiu por Deus e que vive a busca da transformação da sua vida? Aquela pessoa que está se deixando todos os dias ser iluminada pela palavra de Deus, e esta palavra está tendo força verdadeira para lhe transformar, para lhe mudar. Custe o que custar, doa o que doer, você está permitindo que esta palavra lhe mude a cada dia? Que ela lhe quebre, que ela destrua tudo aquilo que é humano em ti, tudo aquilo que te arrasta para longe da vontade de Deus. Você está permitindo que esta palavra enraize em tua vida de tal maneira que ela lhe converta, que ela lhe transforme? É isso que hoje Jesus está lhe perguntando. Não adianta ficarmos somente felizes de estarmos em momentos como esse de meditação e de oração, acharmos lindo a palavra de Deus. Não é por entusiasmo, não é simplesmente por acharmos bonito a palavra de Deus que algo vai acontecer em nossas vidas. O que verdadeiramente vai fazer com que algo aconteça em nossas vidas é a decisão de nos deixarmos ser transformados, libertos, curados, convertidos por esta palavra. Somente assim, quando vivemos a palavra de Deus e nos convertemos a partir do que ela nos orienta, é que encontramos cura para as nossas vidas. Cura física, cura espiritual, cura familiar, cura até psicológica. É quando nós encontramos verdadeiramente a graça de Deus em nossas vidas. Por isso, filhos, deixemos que essa palavra hoje nos questione. Deixemos que essa palavra hoje nos mude. Nos faça durante o dia de hoje compreendermos que se nós só a ouvirmos e não vivermos em nossa vida, não deixarmos que ela nos transforme, nada estamos fazendo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.